Estamos de volta com o Direto do Plenário, ao vivo, aqui dos estúdios da TV Justiça. E já temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, porque os ministros estão retornando na expectativa da segunda parte da sessão plenária da tarde de hoje, quinta-feira, e, portanto, a continuidade do julgamento que foi iniciado ontem e continua na sessão de hoje, do recurso extraordinário com agravo que trata de norma coletiva de trabalho. Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Passo a palavra para que profira seu voto ao eminente ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, senhora presidente, ministra Rosa Weber, saúdo Vossa Excelência, saúdo também a eminente ministra Carmen Lúcia, saúdo os eminentes pares e, de um modo especial, sua excelência o relator, ministro Gilmar Mendes, que trouxe desate ao tema 1046 da repercussão geral, no que já foi acompanhado pelos votos que me precederam dos eminentes ministros André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes. O tema que está em debate aqui, senhora presidente e eminentes pares, já foi com uma certa forma exauriente, dissecado por ocasião da ação que, em sentada precedente, permitiu a manifestação de compreensões distintas a partir do voto de Sua Excelência o relator e à luz da divergência que Vossa Excelência, como a ministra que houvera destacado o feito no plenário virtual, a divergência que Vossa Excelência suscitou. Aqui nós estamos, portanto, examinando direito às horas em itinere, nada obstante, as questões de fundo também concernem a um conjunto de preocupações ali externadas. Por isso, em meu modo de ver, vou me permitir sumariar um pouco as razões de meu voto, não sem antes também lembrar daquilo que eu já houvera anotado, e sem embargo do ajuste e desse refinamento que veio na exposição oral do voto de Sua Excelência o relator, mas eu houvera feito algumas anotações sobre a questão de ordem suscitada pela Procuradoria-Geral da República nos autos, ou seja, apenas para rememorar, a questão suscitada pela Procuradoria-Geral da República era, e me parece que ainda guarda algum sentido, no sentido, portanto, na direção de delimitar a questão jurídica do tema da repercussão geral, que, como sabemos, vem a ser uma decisão apta a gerar precedente, delimitar a validade da cláusula de norma coletiva de trabalho que reduz ou suprime o direito dos trabalhadores ao cômputo das horas em itinere na jornada de trabalho em período anterior à vigência da Lei 13.467 de 2017. Eu compreendo a argumentação e a racionalidade exposta no voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator, à luz desta mecânica refinada da teoria constitucional que examina o tema em sede dessa filtragem que se faz, ainda que não se aprecie a constitucionalidade, mas se aprecia, sim, o papel que os tribunais constitucionais realizam nesta forma de controle. Eu compreendo, portanto, essa ordem de ideias, porém, entendo muito pertinente a suscitação feita pela Procuradoria-Geral da República acerca dos limites do caso concreto que foi eleito como representativo da controvérsia. Portanto, peço licença apenas para pontuar este ponto de vista, para indicar que a fixação de tese muito mais ampla e em que pese a abstrativização, uma tese demasiadamente abstrata,
pode permitir amplo escopo de indevida restrição a direitos trabalhistas em pactuações coletivas, o que me parece que levaria à própria violação do princípio da autonomia privada negocial coletiva, que, aliás, é garantido, como sabemos, no inciso 16º do 26º, melhor dizendo, do artigo 7º da Constituição. Ademais, também tenho preocupação, tal como colho do pronunciamento do senhor Procurador-Geral da República, que a dimensão de fazer este recorte mais delimitado diante do caso eleito como representativo de controvérsia pode até gerar um incremento mesmo da litigiosidade à luz de reclamações que poderiam trazer o debate novamente a esse Supremo Tribunal Federal. Por isso, não tenho aqui, obviamente, preocupações quantitativas em relação ao número dessas demandas, mas sim a preocupação no sentido de delimitar-se a tese a ser firmada, circunscrevendo ao objeto veiculado no acórdão recorrido que serviu de paradigma ao presente tema de repercussão geral. É a anotação preambular que faço, senhora presidente, apenas para me colocar em linha de acordo ao acolhimento da questão de ordem suscitada pela Procuradoria-Geral da República, mas, repito, nada obstante a construção teórica refinada que vem deduzido no voto de Sua Excelência o relator. E passando propriamente dita a matéria, na matéria propriamente dita, nós verificamos que Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, dá provimento ao recurso, reforma o acórdão recorrido e julga improcedente o pedido formulado na inicial, que diz respeito precisamente ao pagamento dessas horas em itinerário, que, ao fim e ao cabo, são horas extraordinárias, neste sentido lato da expressão. Quanto a isso, senhora presidente, com as vênias de Sua Excelência o relator, peço licença para divergir das conclusões a que chegou, até porque tenho consignado nos julgamentos que envolvem os direitos trabalhistas que a Constituição da República de 1988, tal como anunciado no seu preâmbulo, institui um Estado democrático destinado a assegurar o pleno e efetivo exercício, em especial, dos direitos sociais. Por isso, colho da Constituição, especialmente no inciso 4º do artigo 1º, que a justiça social é um vetor e fundamento desse Estado, positivado e espraiado pelas normas da Constituição, quer no âmbito da valorização do trabalho humano, nos termos do próprio artigo que abre a ordem econômica, o artigo 170 da Constituição, bem como os objetivos do bem-estar e da justiça social dos cidadãos e cidadãs brasileiras, nós termos o artigo 193 da Constituição. Por isso, e acolhendo doutrina que mais alongadamente cito, dentre outros, do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, na obra A Legitimidade na Constituição, bem como a contribuição doutrinária sobre conceito de justiça social, gênese, estrutura e aplicação de um conceito, do professor Luiz Fernando Barzotto, acentuo neste voto que esta é a direção que o parâmetro constitucional indica. Nada obstante, não se pode olvidar que há mesmo múltiplas possibilidades de compreensão do fenômeno jurídico que densifica esse comando constitucional, e também é necessário que se dê caminho para resultados diferentes à luz do exercício da hermenêutica constitucional. Nada obstante, tenho que, à luz da Constituição, uma convivência
harmônica entre princípios que inspiram o Estado liberal de direito, que prestigia as liberdades, e o Estado social de direito, que se compromete com a igualdade. Sob a síntese do Estado democrático de direito, é possível testemunhar que a dinâmica histórica, social e cultural constrói as balizas concretas do direito do trabalho no Brasil. E, nesta medida, fazendo as devidas previsões normativas que equalizam as interferências econômicas locais e globais recíprocas no rumo de novas conformações das relações de trabalho. Assim sendo, entendo que, nos termos da Constituição, os destinatários das normas constitucionais são legitimados para reivindicarem, à luz da Constituição positivada, direitos sociais fundamentais trabalhistas como corolários primários do modelo político alcunhado de Estado democrático de direito. A concretização das normas constitucionais efetiva-se nas relações jurídicas que se firmam em atos, contratos e outras formas de relações jurídicas a que os sujeitos se envolvem ou envolvem-se, melhor dizendo, à luz do ordenamento jurídico. Não raro se associa o fenômeno da mitigação dos direitos fundamentais sociais, especialmente os trabalhistas, em face das contingências da realidade social, econômica e política, as quais supostamente seriam impeditivas de sua plena concretização. Sem maiores divergências, a proteção jurídica ao trabalho é considerada como direito fundamental social, de modo que, sempre que são necessários ajustes nas condições jurídicas estabelecidas para o contrato de trabalho, com a finalidade que sua regulamentação pelas normas infraconstitucionais não afronte diretamente a proteção constitucional que lhe é endereçada, há sim espaço para a devida conformação que explicita os limites e as possibilidades dessa conformação. Por isso, partindo do reconhecimento de que estamos diante de direitos fundamentais e também dos seus deveres daí decorrentes, entendo que o artigo 7º da Constituição da República estabelece uma garantia a um patrimônio jurídico constitucional mínimo assegurado ao trabalhador, trazendo para o manto de sua tutela um rol de direitos sociais, muitos deles designadamente referentes às relações trabalhistas. Ao estar expresso no caput do artigo 7º, que são direitos dos trabalhadores urbanos e sociais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, ali ampliou-se o rol de direitos fundamentais e se estabeleceu um pressuposto de contínuo progresso e aperfeiçoamento de garantias e direitos sociais do cidadão, tornando-se assim um vetor axiológico normativo a nortear a elaboração, a interpretação e aplicação de toda a legislação infraconstitucional deste ramo do direito. Por isso, aplicando-se uma exegese, quer lógica, quer sistemática, quer mesmo teleológica, de ampliação protetiva que a Constituição indica, refiro-me aqui também à cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, tem-se que, em consonância com o artigo 7º, nomeadamente o inciso 26º, é direito social do trabalhador, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, os quais garantam proteção e concretização dos direitos fundamentais ali protegidos. Portanto, o destinatário do direito é o próprio trabalhador e o sentido da regra positivada foi o de garantir a ampliação da melhoria de suas condições sociais e de conferir maior segurança à negociação coletiva. Por isso, com o devido respeito, não se me afigura admissível interpretação
literal, que ao invés de garantir o cumprimento da Constituição, subscreva sua própria desconstitucionalização. A noção que sobrevém da convergência de inúmeros preceitos constitucionais, que no voto menciono, está em consonância com a interpretação constitucional que busca conferir maior efetividade possível aos direitos sociais fundamentais, o que também advém pela cláusula de abertura, que antes mencionei, do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, da Convenção Americana de Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil no ano de 1992. Portanto, é norma interna. E o Brasil assumiu expressamente os compromissos contidos na Convenção Americana de Direitos Humanos, dentre eles o de potencializar progressivamente os direitos sociais, econômicos e culturais, de forma a garantir sua plena efetividade, por via legislativa ou por outro meio considerado apropriado. Por isso, senhora presidente, nesta breve síntese, entendo que do imperativo de ampliação da efetividade desses direitos sucede um dever de não regressividade, a demandar que medidas de restrição ao seu exercício se deem mediante justificação concernente à totalidade de direitos sociais, econômicos e culturais, em atenção a um patamar civilizatório mínimo que está na própria Constituição brasileira. O sistema de proteção das relações de trabalho opera, então, pela garantia desses patamares mínimos, de forma a não se admitir o retrocesso, porquanto a noção de concretização dos direitos fundamentais sociais requer a manutenção da rede de proteção ao trabalhador, posto que medidas flexibilizadoras implicam desfazimento do sistema constitucional de garantias de direitos sociais trabalhistas e o esvaziamento da orientação à atuação negocial coletiva. É assim que interpreto também o multicitado precedente do recurso extraordinário 590-415, em sede de repercussão geral, da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que, como sabemos, reconheceu validade de cláusula de negociação coletiva de quitação geral das parcelas do contrato de trabalho em razão de adesão a programa de demissão incentivada, o PDI, deixando explícita, pelo menos assim compreendo, naquele voto e naquela decisão, a reunião de elementos categóricos a sustentar a decisão coletiva. E, dentre outros, o elemento decisivo acerca, naquele caso, de adesão efetivamente voluntária ao programa de demissão, a efetiva representatividade sindical, a ampla participação e também vantagens compensatórias aos trabalhadores decorrentes da previsão, o que, com a devida vênia, não se faz presente no caso concreto. Portanto, para que as convenções ou acordos coletivos de trabalho prevaleçam, exige que da negociação resultem vantagens compensatórias a direitos fundamentais, cuja reserva negocial seja expressa no próprio rol sugerido pelo legislador constituinte. E é o caso. Eis que nós estamos tratando, o caso concreto está a tratar de supressão de horas extras, as horas em itinerário. E esta modalidade de direito fundamental social está prevista na Constituição. Tenho dificuldade em não aplicar a Constituição na ambiência de uma corte encarregada da aplicação da Constituição. A previsão está expressa e sem reserva legal no artigo 7º, inciso 13º, conjugado com o inciso 16º. Por isso, com toda a vênia, entendo pela impossibilidade
de que a negociação coletiva, neste caso, se sobrepõe à vontade do legislador constituinte, como disse e repito, no particular. Do exposto, renovo o pedido de vênia ao eminente ministro relator e tenho que a prevalência da negociação coletiva deve assegurar o padrão protetivo mínimo garantido ao trabalhador brasileiro, motivo pelo qual, senhora presidente, eminentes pares, voto pela negativa de provimento do recurso. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro Luiz Edson Fachin. Agora passo a palavra e aproveito para saudar ao eminente ministro Luiz Roberto Barroso, presente telepresencialmente. Muito boa tarde, presidente, ministra Rosa Weber. Prazer e uma alegria ser conduzido por Vossa Excelência nesta sessão. Cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, quem a visto aqui da minha tela. Cumprimento os eminentes ministros Dias Toffoli e a senhora secretária Carmen Lilian. Daqui não posso avistar, presidente, os companheiros que estão em plenário, mas certamente o relator está, e, portanto, cumprimento o nosso decano, ministro Gilmar Mendes, e o cumprimento também, presidente, pelo voto e pelo oportuno, embora breve, oportuno, histórico do sindicalismo e do corporativismo brasileiro, que acho que vem bem a calhar nessa discussão que estamos aqui realizando. Uma breve descrição, presidente, reveladora desse oficialismo que marca a história brasileira, essa onipresença do Estado e do seu estamento, que são os agregados que dele se locupletam e que é a marca da nossa trajetória política, como muito bem retratado no indispensável Os Donos do Poder, de Raimundo Fauro. Na política, na economia, nas relações de trabalho, um Estado dominador, restritivo, limitando a liberdade, a inovação e o empreendimento. Esse Estado das Seis Marias, das concessões, das cartas patentes e, como documenta o histórico feito pelo ministro Gilmar Mendes, o Estado do peleguismo, um imenso cartório de favorecimentos narrados, como disse, com brilhantismo por Raimundo Fauro. Evidentemente, eu não me refiro aqui, nem tampouco Fauro se referia ao Estado verdadeiramente social, ao Estado da educação, ao Estado da saúde, Estado dos serviços públicos essenciais e ao Estado das redes de proteção social, que são indispensáveis numa democracia social e inclusiva como a nossa pretende ser. O Estado problemático, que muitas das discussões que nós travamos aqui revela, é o do excesso de cargos, o excesso dos cargos em comissão, do excesso de empresas estatais, dos orçamentos capturados e dos interesses especiais. Por isso, considero que a introdução e a recapitulação da trajetória do sindicalismo brasileiro traz um pouco à tona esta prática que nós queremos superar para valorizar a vontade individual sempre que ela possa se manifestar de maneira equilibrada e sem opressão, inclusive nas relações de trabalho. Eu tenho por princípio, presidente, sempre que decido questões trabalhistas, enunciar quais são os valores constitucionais, ou a minha interpretação dos valores constitucionais, respeitando todas as posições, que norteiam a minha visão em tema de direito do trabalho. E esses valores constitucionais são, a meu ver, o dever que nós temos de assegurar os direitos constitucionais materialmente fundamentais em matéria trabalhista que estão listados na Constituição. Eu acho que esse é o primeiro dever do Supremo Tribunal Federal, assegurar que todo trabalhador tenha respeitado esse patamar mínimo que a Constituição a eles assegura.
Meu segundo valor, a minha segunda preocupação, quando interpreto questões do direito do trabalho, é incentivar a empregabilidade. Um dos mandamentos da Constituição brasileira é a busca pelo pleno emprego e, portanto, a interpretação do direito do trabalho deve levar isso em conta. Meu terceiro valor, minha terceira preocupação é desincentivar a informalidade, que, de certa forma, alija os trabalhadores anos depois de uma aposentadoria digna e confortável. E, em quarto lugar, aprimorar a representação sindical, justamente para fomentar o que nesse momento estamos cuidando aqui, que é a adequada representação sindical para as negociações coletivas. Como já bem lembrado no voto do eminente relator e de outros votos que ao deles se seguiram, eu procurei fazer, na decisão que resultou numa repercussão geral do Banco do Estado de Santa Catarina, uma distinção que considero indispensável aqui, que é a distinção entre o contrato individual do trabalho e a negociação coletiva. Os contratos individuais de trabalho, na negociação individual, por evidente, se justifica uma maior proteção do Estado, porque existe uma clara assimetria entre as partes, que é a empresa capitalista e o trabalhador individualmente considerado, que, portanto, tem uma posição mais frágil nessa relação. Essa proteção, e é um ponto de vista que eu sempre defendo aqui, ela precisa ser feita, porque é indispensável, mas na medida certa, para precisamente não comprometer a empregabilidade nem incentivar a informalidade. Mas o que nós temos reconhecido nos precedentes aqui é que as negociações coletivas, tanto entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, nesse tipo de negociação não existe a assimetria que existe nas relações individuais. Os sindicatos podem e devem, e normalmente têm, assessoria jurídica de qualidade que permite uma negociação de igual para igual, como evidentemente essas negociações devem ser. Eu apenas recordo, no caso do Banco do Estado de Santa Catarina, nós discutimos uma questão um pouco mais específica, que era saber a validade de um acordo coletivo celebrado com todos os empregados de adesão voluntária, pelo qual os empregados recebiam uma série de vantagens em troca de uma quitação geral. O caso concreto que veio a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal era de uma senhora trabalhadora que havia feito este acordo e havia recebido, salvo engano meu, algo próximo a 80 meses de salário para o seu desligamento, com a quitação geral e o compromisso de não ajuizar reclamações trabalhistas, e pouco após ela efetivamente ajuizou uma reclamação trabalhista pedindo horas extras, e o que nós aqui decidimos por unanimidade foi a de que a quitação geral que ela havia dado valia, porque, na minha visão, se nós anulássemos aquela cláusula do acordo coletivo, nós estaríamos comprometendo um instituto que é extremamente benéfico para os empregados, que é um instituto de demissão voluntária incentivada, voluntária, por adesão voluntária. E, portanto, se não achar bom, não precisa aderir, mas se aderir, deve cumprir aquilo a que se comprometeu, como deve ser para todo mundo na vida. Pacta sunt servanda. Comprometeu-se a fazer alguma coisa, o certo é que faça, vale para todos os contratos e acho que vale também para essa relação. Eu apenas ressalvei, na ocasião, que a negociação coletiva, válida como fosse, teria que necessariamente respeitar, que chamei na ocasião de patamar civilizatório mínimo, e continuo a defender essa mesma posição. No caso que nós decidimos ontem, presidente, por uma maioria apertada, houve pouca divergência da maior parte dos ministros quanto às questões jurídicas, quanto à tese jurídica. Todos nós
todos nós não, mas a maioria dos ministros acompanhou a fundamentação do ministro Gilmar Mendes na compreensão de que o negociado prevalece sobre o legislado, desde que não se estejam violando direitos que integrem o patamar mínimo. O que nós divergimos ali, por margem apertada, é que, na minha visão, acompanhada pelo ministro Toffoli, que de certa forma, em parte, prevaleceu, era a de que o negociado valia, só que não se aplicava a determinadas hipóteses específicas, porque o pressuposto fático previsto na negociação coletiva, impossibilidade de cômputo das horas, se não se manifestar em determinados casos concretos, em que esse cômputo se revelasse possível, aí seria legítimo o pagamento extra para impedir o locupletamento do empregador. Portanto, nós não tínhamos, em maioria, uma divergência relevante, ou talvez nenhuma divergência, quanto à tese geral que nós havíamos fixado no Banco do Estado de Santa Catarina. Esse caso específico, presidente, nós estamos discutindo a possibilidade ou não de um acordo coletivo para supressão do pagamento de horas in itinere. Lendo a Constituição Federal e os dispositivos que asseguram os direitos trabalhistas materialmente fundamentais, lá não encontro, como integrante do patamar mínimo, este direito de remuneração necessária pelo pagamento das horas ou do tempo em que o empregado está em trânsito para o seu local de trabalho. Claro que nós poderíamos fazer uma discussão interessante e importante sobre o problema da mobilidade urbana no país e de como, em muitas cidades do Brasil, no Rio de Janeiro, especialmente, as pessoas levam 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para chegarem ao local de trabalho. E isso é um problema que precisa ser enfrentado, porque compromete gravemente a qualidade de vida de qualquer pessoa que tenha que passar 3 horas no trânsito entre ida e vinda para o trabalho. Mas essa não é exatamente uma questão trabalhista, e sim uma questão de administração pública e de políticas públicas a serem implementadas. Portanto, não me parece que deva necessariamente recair sobre o empregador esse ônus e, portanto, este não é um direito inegociável por parte do trabalhador, simplesmente porque ele não consta da Constituição Federal. Por essas razões, presidente, cumprimentando uma vez mais o eminente relator, eu estou acompanhando o voto de Sua Excelência para dar provimento ao recurso extraordinário e, consequentemente, julgando improcedente o pedido original. E, quanto à tese, eu reitero o meu ponto de vista, que, pelo que entendi, vai ser reiterado igualmente pelo eminente relator, de que o negociado prevalece sobre o legislado, desde que assegurado o patamar mínimo civilizatório constitucionalmente previsto para todos os trabalhadores. Não me passou despercebida uma observação feita pelo eminente advogado, Dr. Mauro Menezes, relativamente à ideia da compensação. Mas eu acho que essa compensação ela está implícita na negociação coletiva. E, portanto, eu parto do pressuposto de que um sindicato em boa fé não transaciona contra o interesse dos seus filiados, dos seus integrantes. Por evidente, se por má fé ou mesmo por erro grosseiro se identificar um acordo coletivo, uma negociação coletiva que vulnere esse patamar mínimo civilizatório que nós estamos assentando aqui, aí sim eu penso que será passível de invalidação. E aqui, levando em conta uma observação que eu havia feito, e aqui reiterada pelo ministro Gilmar Mendes, que uma negociação é um pacote completo, e, portanto, não é possível fazer recortes e querer ficar só com a parte boa. Portanto, eu acho que o benefício mútuo na negociação, ele é presumido, ele está implícito. Mas
se, superando o ônus argumentativo cabível, for possível demonstrar que o sindicato atuou contra o interesse do trabalhador por qualquer motivo, eu acho que essa é uma discussão que se pode travar, mas, evidentemente, essa vai ser a exceção e não a regra, parte do pressuposto de que as negociações são de boa-fé entre partes que estão, como disse o ministro Gilmar na sua decisão, em equivalência e, consequentemente, são acordos válidos que devem produzir todos os seus efeitos. Portanto, presidente, a proteção trabalhista tem que se dar na justa medida, mais exacerbada em relação ao contrato individual e com prevalecimento como regra da negociação coletiva, respeitados os patamares civilizatórios mínimos e eventual discussão se o sindicato houver frustrado o seu papel por má-fé ou por desídia em eventuais situações específicas. Eu estou, portanto, presidente, acompanhando o relator e penso que o relator não enunciou expressamente a sua tese, mas eu o acompanho no sentido de que o negociado em negociação coletiva prevalece sobre o legislado em todas as situações em que se respeite o patamar civilizatório mínimo garantido a todos os trabalhadores pela Constituição. É como voto, presidente. Muito obrigada, ministro Luiz Roberto Barroso. E antes de passar a palavra para o ministro Dias Toffoli, eu só me permito um registro de memória. Quando eu era as horas em itinere, na verdade, elas foram uma criação jurisprudencial. E, se bem me recordo, no Rio Grande do Sul, havia uma empresa chamada Borregar, localizada no município de Guaíba, contígua a Porto Alegre, e cujos trabalhadores prestavam serviços nos matos, no corte das árvores, daquela extensa propriedade. Então, havia um momento em que eles se apresentavam no portão principal e eles eram levados por veículos do empregador até os diferentes locais de trabalho. E a duração da jornada era computada a partir do momento do trabalho no ponto de destino, e não lá no portão central. Então, aí começou toda uma jurisprudência e uma discussão, que depois foi positivada na CLT, no sentido de que aquele tempo era um tempo à disposição do empregador, porque se eventualmente um empregado ou empregados entrassem em vias de fato, por exemplo, houvesse algum desrespeito a um preposto da empresa, haveria sim a possibilidade de acionar o poder diretivo e o poder disciplinar do empregador. E aí houve toda uma evolução na jurisprudência trabalhista que culminou na súmula 90 do TST, no sentido de que o tempo, que era tempo à disposição do empregador, aquele no transporte, quando fornecido pelo empregador, em se tratando de locais de difícil acesso ou em que houvesse incompatibilidade entre as jornadas e os horários regulares do transporte coletivo. Mas, enfim, hoje a reforma trabalhista excluiu esse dispositivo, ao contrário, diz que este tempo não se considera à disposição do empregador. Mas só um registro histórico, porque diz lá como é o Estado. E, ministra Rosa, e se o empregador tiver a deferência de prover o transporte e quiser computar as horas, eu vou achar ótimo, eu não sou contra. Apenas é possível transacionar para que não seja incluído. Não. Eu compreendi. Não, eu só quis pontuar a criação, que ela não envolvia se aquele empregado residisse a 1 quilômetro, a 10 quilômetros do portão central da empresa, esse tempo não era computado pela jurisprudência inicial. O tempo computado como horas em itinere era aquele que despendido entre o portão principal da empresa e o local efetivo, o mato, as árvores em que havia a prestação de serviço. Mas colho o voto do eminente ministro Dias Toffoli.
Boa tarde, senhora presidente. Mais uma vez, uma honra, uma alegria estar sob a presidência de Vossa Excelência. Na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento a todos os colegas, cumprimento o Ministério Público, senhoras e senhores advogados, todos os presentes, mas devo fazer, senhora presidente, um cumprimento especial àquele que foi o meu primeiro chefe na minha vida profissional. Meu primeiro estágio, ministra Rosa Weber, em 1988, no terceiro ano da faculdade, foi na Procuradoria Regional do Trabalho, em São Paulo. E o Procurador Regional Geral do Trabalho era exatamente o Dr. José Eduardo Duarte Saad. Minha saudação, uma alegria revê-lo, mesmo que por teleconferência através do vídeo. Uma alegria, muito obrigado de estar aqui, sempre com a saúde, com a disposição e com a sua obra clássica, que é aquela consolidação das leis do trabalho, que todo ano a Vossa Excelência tem a capacidade e a competência de bem atualizar. Senhora presidente, eu iria ser bem breve, mas continuarei a ser-lo, mas só para registrar também que quando deixei o estágio da Procuradoria Regional do Trabalho, em 88, em 89, eu passei a estagiar no Departamento Jurídico do 11 de agosto e também na Associação em Defesa da Moradia. Em tais ofícios, eu, como estagiário, depois ainda continuei como advogado, indo em praticamente todas as favelas de São Paulo e cortiços, porque prestávamos assistência judiciária a pessoas carentes. E, curiosamente, ali me perguntavam por que o empregador não me pode dar o transporte. Porque ele tem que me pagar hora extra. É evidente, senhora presidente, que se num caso de uma construção de uma hidrelétrica, em que se forma uma cidade, por exemplo, no sertão ou na floresta, ou a construção de Itaipu, em que as pessoas e a mão de obra que vão lá laborar têm que ser transportadas coletivamente de um local de residência para um local de trabalho, eu reconheço que seria o caso realmente de incluir as horas em itinerário no valor da remuneração. Mas numa megalópole como São Paulo, aquilo só prejudicou os trabalhadores, porque grandes empresas poderiam oferecer o transporte aos seus funcionários da Zona Leste para ir até o ABC. Poderiam dispor de transportes que fossem transversais, sem ter que o trabalhador da Zona Leste ir até o centro de São Paulo e do centro de São Paulo se deslocar para o ABC, sendo que a Zona Leste está vizinha do ABC. E por que as empresas não faziam isso? Porque teriam que pagar as horas em itinerário. Então, é isso que se trata. Muitas vezes, na ideia de proteger o trabalhador, num país tão complexo como o brasileiro, acaba-se por transformar em regra geral aquilo que deveria ser uma regra específica e uma regra de acordo com a realidade setorial, a adequação setorial do setor de trabalho, que aí sim deve ser respeitado. E, evidentemente, que não vou me alongar, como já havia dito e votado na data de ontem, eu reafirmo os fundamentos lá trazidos e pedir vênia aos que entendem de forma contrária, em especial o ministro Luiz Edson Fachin, que já votou divergindo, acompanho o relator, inclusive quanto à tese que Sua Excelência, embora não tenha enunciado, já fez circular entre os colegas através das informações da proposição do seu voto, que gentilmente divulgou anteriormente. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro Dias Toffoli. Eu também vi com muita satisfação e ouvi ontem a sustentação do Dr. José Eduardo Duarte Saad. Também muito me abeberei na publicação, os comentários todos, a consolidação das leis do trabalho. Colho o voto da ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente,
Tenho muita honra, muito gosto de estar sob a presidência de Vossa Excelência, como já foi também mencionado pelos colegas. Senhores ministros, faço um cumprimento especial ao senhor ministro relator, ministro Gilmar Mendes, que proferiu um voto com tanta profundidade, lembrando desde o que é um dos pontos principais aqui da negociação, que é exatamente a questão dos acordos coletivos, na formação dos sindicatos, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, todos que assumaram a tribuna de maneira também tão percussiente, tão eficiente, senhores servidores, que cumprimento na pessoa da secretária Carmen Lília. Senhora presidente, também serei breve, a matéria foi exposta, esse recurso extraordinário pelo reconhecimento de repercussão geral, e na repercussão geral se validou que seria questionado nos seguintes termos o tema: validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Esta matéria, neste caso, teve-se uma reclamação trabalhista ajuizada por um ex-empregado da recorrente que buscava exatamente o pagamento dessas horas em itinerário acrescidas do adicional de 50% e o reflexo sobre as demais verbas trabalhistas. E fazendo cor ao que já foi aqui exposto, o reclamante, naquela ocasião, afirmava exatamente que, e veio no recurso extraordinário também, que estas horas referiam-se a acordos que tinham sido pactuados e que a empresa recorrente distaria apenas 3,5 quilômetros da zona urbana, trajeto que, segundo o recorrente, poderia ser feito mesmo a pé ou por outros meios de transporte. Esse dado que consta do recurso parece-me importante, exatamente do que vem sendo também realçado por alguns ministros, e agora chama atenção o ministro Dias Toffoli sobre esta imposição. Não tenho dúvida que os direitos constitucionais trabalhistas, considerados fundamentais no título 2 da Constituição, não poderiam ser objeto de negociação e não podem. Como aqui também já foi posto, desde o voto do eminente ministro relator, enfatizado naqueles que o seguiram, ênfase dada aos votos agora do ministro Roberto Barroso e do ministro também Dias Toffoli. O que se põe aqui em questão é se pode negociar uma matéria que alguns veem como parte deste acervo de direitos fundamentais e, por serem postos na Constituição, não poderiam ser objeto de disponibilidade nem para efeito de uma negociação. Parece-me, se não compreendi de maneira equivocada, que é exatamente esta compreensão do voto assentado pelo ministro Edson Fachin. Sua Excelência afirma que não poderia haver retrocesso nesses direitos fundamentais e põe-me de acordo com ele. A minha dificuldade, ministro Fachin, é em ver esta parcela que foi paga como salário neste caso, nesta condição específica, ser considerado um direito fundamental trabalhista e, portanto, não sujeito a negociações sequer em matéria de convenção coletiva ou de acordo coletivo. E por isso mesmo é que, não considerando compor o acervo de direitos fundamentais e preservado o que o ministro Gilmar pôs no voto e tinha sido enfatizado anteriormente no recurso extraordinário 590-415 pelo ministro Roberto Barroso, que agora também volta a anotar, a realçar, não fazendo parte deste patamar civilizatório mínimo de direitos fundamentais trabalhistas, pode ser objeto desta negociação, até mesmo, e claro, por ser compensado com outros dados que compõem direitos fundamentais, aí sim, constitucionalmente estabelecidos de maneira expressa. Por exemplo, como se tem, e o ministro Fachin também citou, e não há nenhuma dissonância quanto a isso no tribunal, acho, no artigo 170, ao estabelecer que uma das bases é a busca do pleno emprego. Não se consegue o pleno emprego apenas impondo-se, no caso de uma possibilidade de negociação, que haja melhoria para um grupo até maior de empregados, maior de trabalhadores. Eu me ponho inteiramente de acordo com o ministro Fachin, presidente, no que se refere, e acho que não há alguma divergência quanto a isso,
que os direitos fundamentais trabalhistas são inegociáveis e, sendo inegociáveis, não poderiam ser disponíveis, porque, neste caso, haveria uma inconstitucionalidade. Entretanto, eu, neste caso, vou acompanhar o ministro relator, porque Sua Excelência expressou que não se cuidava aqui, e é o entendimento que trago do que examinei nos autos, e no que foi a matéria posta, na repercussão geral reconhecida, expressamente, por isso fiz questão de lembrar, que era, e releio que já reiterei, validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Portanto, reconheceu-se que estas horas, mesmo compondo o pagamento, foi objeto de uma negociação válida e, por isso mesmo, há que se manter com a rigidez que lhe foi fixada pela negociação, exatamente porque ela não compõe um direito indisponível. Esta razão pela qual, senhora presidente, eu enfatizando também que essas negociações são importantes, que esses acordos são importantes e que eles têm uma natureza distinta daquela que se dá com a negociação individual, quando se faz uma contratação individual e se cuida de direito que, portanto, o trabalhador combina ou ajusta diretamente com o empregador, e, neste caso, nós temos o resguardo daquilo que foi negociado, porque se houvesse a transgressão constitucional e a não compensação e a não possibilidade, portanto, de se afirmar que não houve retrocesso daquilo que foi adquirido, realmente haveria uma inconstitucionalidade. Não é o que me parece comprovado neste caso e que parece também anotado pelo ministro relator, a quem, portanto, estou acompanhando no voto. É como voto, senhora presidente, portanto, no sentido de dar provimento ao agravo e, portanto, diretamente ao recurso, neste caso, que teve a repercussão geral, para assentar exatamente o direito que prevalece no sentido do que foi negociado validamente, sem qualquer restrição a direito constitucionalmente assegurado. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministra Carmen Lúcia. Ministra... Pois não, ministro André? Ministra Rosa, agradeço a concessão breve da palavra, apenas um registro, acho válido, porque nós muitas vezes que estamos julgando e não temos a exata dimensão de como a sociedade está nos vendo, ora positivamente, ora nem tanto, mas nesse ponto específico, meu gabinete recebeu uma mensagem de um presidente de uma associação de defesa dos jovens e adolescentes aprendizes. Eu vou só transcrever um trecho, porque o ministro Gilmar Mendes teve sensibilidade, diria humanismo e visão jurídica para fazer consignar no seu voto uma preocupação em relação a esse público. A mensagem diz: hoje 500 mil de aprendizes e milhares de pessoas com deficiência agradecem a vocês, ministros do Supremo Tribunal Federal, pela sensibilização e defesa do direito à profissionalização, ao trabalho e à dignidade desse público vulnerável nesse dia tão decisivo. Todos nós, envolvidos na causa, estamos com o coração cheio de respeito, admiração e gratidão aos senhores. Muito obrigado, ministra. Obrigada pelo registro, ministro André. E cabe agora votar. Eu, renovando meus cumprimentos a todos, eu começo destacando a qualidade das sustentações orais e a sensibilidade do ministro Gilmar Mendes ao admitir a misticúria com expertise e representatividade de grupos com olhares diferentes sobre o tema, oportunizando uma visão ampla e enriquecedora a respeito. Até o meu estado do Rio Grande do Sul se fez presente. Eu saúdo ainda o eminente relator pelo voto, como sempre, substancioso, embora eu, com a devida vênia dele de virgem, numa posição vencida, e por isso me permito resumir o meu longo voto a pequenas observações depois desses 35 anos de exercício de jurisdição trabalhista em todas as instâncias
e por vários anos, inclusive, no TST. E ainda que eu seja uma entusiasta das formas de autocomposição dos litígios, que, enquanto transações, pressupõem equivalência de forças, o falar de igual para igual entre os sujeitos envolvidos e as concessões recíprocas. A propósito, hoje ainda lembrava, no nosso intervalo, aos colegas, que quando ainda no TRT Gaúcho, enquanto as atividades sindicais do meu Estado, como regra, as entidades sindicais do meu Estado, como regra, optavam pela instauração de dissídios coletivos, no Estado de São Paulo, ministro André e ministro Alexandre, os sindicatos do ABC paulista intensificavam as negociações coletivas pela força sindical e negocial de que dispunham. O cenário ideal, sem dúvida, na minha visão. E, não obstante, no nosso caso, o objeto deste recurso extraordinário, como visto, diz exatamente com a validade da supressão ou redução, por meio de acordo ou convenção coletiva, de direitos do trabalhador garantidos expressamente na legislação. Trata-se de tema da maior relevância, o do tema 1046, como já foi dito aqui, a exaustão da repercussão geral, e por isso eu pedi destaque, a compreensão, inclusive, de que não estava abrangido pelo tema 152, e por isso não se justificava com a devida vênia a proposta inicial do eminente relator de reafirmação da jurisprudência da Casa. Em verdade, aqui se questionam os limites da autonomia privada coletiva à luz do texto constitucional, em especial do artigo 7º, inciso 13, e do inciso 26 da nossa Carta Magna. A controvérsia insere-se, também já ficou bastante claro, no âmbito do direito coletivo do trabalho, em sua atuação e em sua relação com o direito individual do trabalho. E todos nós sabemos que a construção e a aplicação do direito do trabalho se desenvolvem no diálogo entre as suas dimensões individual e coletiva. Há as normas coletivas, e essas normas atuam sobre a vida dos trabalhadores, a vida como ela é. Embora intrinsecamente relacionados na regulação das relações de emprego, é-se disso que o direito individual e o direito coletivo guardam autonomia no seu campo de atuação, com princípios, institutos e regras próprios, como muito se acentuou, inclusive ontem da tribuna. A arquitetura do direito individual do trabalho, construída sobre o pilar do desequilíbrio social, econômico e político dos sujeitos da relação de emprego. E a estrutura do direito coletivo, alicerçada no potencial criativo da relação teoricamente equivalente entre seres coletivos. Nesse cenário, a compreensão das relações entre as normas autônomas e heterônomas no âmbito da relação de emprego, notadamente no que diz com o reconhecimento dos acordos e convenções coletivos de trabalho, artigo 7º, inciso 26 da Constituição, não pode perder de vista os princípios do direito coletivo do trabalho, em especial quanto à ampla e efetiva representatividade sindical vinculada à liberdade e autonomia sindicais, condição essencial ao processo de negociação coletiva. Eu anoto a propósito que a nossa Lei Fundamental de 1988, instrumento de materialização dos anseios da sociedade brasileira pela instituição do regime democrático no país, representou, não obstante significativos avanços, uma tímida transição democrática no âmbito do direito coletivo do trabalho, ao preservar
no sistema de organização sindical brasileiro algumas regras do modelo antigo de matriz corporativista. E eu aqui teço uma série de considerações no meu voto a respeito, examino convenções da OIT, faço um registro do significado todo destas liberdades no que diz e no âmbito, a começar pela liberdade sindical, no âmbito do direito coletivo do trabalho. Eu vou me eximir da leitura e observo ainda que, na perspectiva juscoletiva, o direito do trabalho não se circunscreve à atividade negocial exercida no campo da autonomia privada coletiva, no que diz com a produção de normas jurídicas com força de lei. Ao contrário, a atuação desse ramo específico trabalhista se amplia em direção à pacificação dos conflitos coletivos na busca pelo diálogo entre empregados, empregadores, Estado e sociedade civil dentro da dinâmica do mercado econômico. As entidades sindicais assumem, assim, a centralidade como sujeitos coletivos, a potencializar a agência dos trabalhadores, não apenas no âmbito da criação de cláusulas obrigacionais a regerem o contrato individual de trabalho, mas também e principalmente da participação democrática no incremento das condições de trabalho de cada categoria. E a concretização de direitos que visem a melhoria de sua condição social constitui direito fundamental do trabalhador brasileiro nos exatos termos do artigo 7º, caput da Constituição Federal, que me permito relembrar. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E justamente na linha desse ditame constitucional, entendo que, no âmbito dos direitos fundamentais trabalhistas, observado o contexto social, é justamente o artigo 7º, caput da Constituição, que veda a derruição via exercício da autonomia privada coletiva e a despeito da relevância da negociação coletiva, derruição das conquistas normativas já alcançadas por meio das fontes formais heterônomas. Isso porque, permeado todo o texto constitucional pelo propósito de consolidação do valor social do trabalho, pilar da dignidade do cidadão, um dos fundamentos, ao lado da livre iniciativa, da República Federativa do Brasil, a tornar impositiva a otimização dos direitos fundamentais do trabalhador e não sua supressão ou redução fora das hipóteses expressamente previstas no mesmo artigo 7º, incisos 6, 13 e 14. Na mesma direção, continuo eu, sinaliza o artigo 114, parágrafo 2º da nossa Constituição, com a redação da Emenda Constitucional 45 de 2004, que estatui, aspas, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito. Como? Respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Fecho aspas. Ou seja, mesmo a Justiça do Trabalho, no exercício do seu poder normativo, há de observar pelo texto constitucional as disposições legais mínimas e as convencionadas anteriormente, em absoluto, podendo suprimir ou reduzir os direitos nelas assegurados fora dos estritos limites traçados na própria Constituição e que se expressam, repito, nos incisos 6,
relativo à irredutibilidade salarial. 13, relativo à duração do trabalho, possibilitada a compensação. E 14, relativo aos turnos ininterruptos de revezamento. Também sei disso, de outra parte, que na aplicação do direito do trabalho, envolvendo direito individual, direito coletivo do trabalho. Na aplicação do direito do trabalho, ocorre a subversão da hierarquia das fontes formais, uma vez que, pelo princípio da proteção do trabalhador, que o informa na sua dimensão individual e que justificou sua criação como ramo autônomo do direito, cujo núcleo duro é formado por normas de ordem pública, vale dizer, caracterizadas pela indisponibilidade de suas disposições pelas partes, pela irrenunciabilidade dos direitos que asseguram, pela substituição automática de suas disposições pelas que com elas conflitem e pela aplicação imediata dos seus ditames. E ainda, do princípio protetivo, são derivações os princípios da norma mais favorável e da condição mais benéfica, e o chamado indúbio pro mísero, adaptação ou importação do direito penal do indúbio pro réu. Reproduzo aqui, e já me encaminho ao final, a lição do professor João Leal Amado, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, quando trata do chamado negociado versus legislado, ao apontar que o clássico e basilar princípio trabalhista da aplicação da norma mais favorável fundamenta-se nas seguintes proposições. Primeiro, a natureza tuitiva das normas trabalhistas inscritas no Código Genético do Direito do Trabalho em relação ao trabalhador assalariado, extraída de sua condição economicamente dependente e juridicamente subordinada, bem como da vinculação necessária entre o objeto do contrato, prestação de serviços, e a pessoa do trabalhador. Segundo, a natureza relativamente imperativa das normas legais de ordem pública social, por consagrarem garantias mínimas para o trabalhador, reforçadas por meios de negociação coletiva. Terceiro, articulação entre os princípios da prevalência hierárquica da lei e do favor laboratórios nas relações entre a lei e a norma coletiva, de maneira a afastar o regime convencional do regime legal, desde que a alteração ocorra in melius e não in peius ao trabalhador. E, por fim, a aplicação do favor laboratórios como técnica de resolução de conflitos entre a lei e a norma coletiva, em que pressuposta a imperatividade mínima das normas juslaborais. O insigne professor destaca ainda, diante do caráter compensador da natureza essencialmente assimétrica da relação de trabalho, a qualidade dual da dinâmica de aplicação das fontes do direito do trabalho. E ele cita aqui e diz, trata-se, afinal, de duas faces da mesma moeda, o favor laboratórios e a imperatividade mínima das normas juslaborais. E aí reporta-se ao Guina, professor espanhol, lembro eu, catedrático de Direito do Trabalho e Seguridade Social em Madrid, em artigo sobre a decadência do princípio da norma mais favorável, quando ele diz: o critério de favor relaciona-se no ordenamento laboral com o hierárquico, do qual representa uma modalização, no sentido de que a fonte de intensidade maior, mais forte, prevalece sobre a mais débil apenas em ordem à garantia das condições mínimas. Acima do mínimo, impõe-se a norma inferior que preveja condições mais favoráveis para os trabalhadores. A regra de ordenação hierárquica das fontes do direito do trabalho assume assim um valor relativo,
Frente ao critério de favor, a norma de regulação superior comporta-se como norma dispositiva e, portanto, ela cede ante a regulação de nível inferior, a qual, por sua vez, cede ante a norma de regulação superior, quando esta assegura a garantia das condições mínimas. E eu lembro aqui, ministro Gilmar citou, também eu sempre cito Américo Plá Rodrigues, o nosso professor uruguaio, que nos deixou também não faz tanto tempo assim, na sua clássica obra Princípios do Direito do Trabalho, quando ele enfrentou essa questão de vozes divergentes quanto à aplicação do princípio da norma mais favorável, justamente diante do invocado argumento do fortalecimento do trabalhador em face do empregador na negociação coletiva por meio da representação sindical. E é interessante, no voto eu faço uma transcrição mais longa, mas eu vou só aqui citar o último aspecto, quando ele diz, mas na perspectiva atual, cabe observar outra consideração nascida do exame dos fatos sociais. Ninguém duvida de que nos últimos anos tem aumentado a desocupação, na verdade, a falta de emprego, né, em quase todos os países, o que tem gerado como consequência inevitável o enfraquecimento dos sindicatos. Nessas condições, não se pode negar que foi restabelecida, na sua forma mais crua, a desigualdade entre as partes e a necessidade da proteção da parte mais fraca. E foi nessa mesma perspectiva que o nosso inexcedível Arnaldo Susekind já ressaltava o efeito deletério sobre a negociação coletiva, do enfraquecimento do espírito sindical decorrente dos efeitos socioeconômicos da globalização, especialmente no que diz com o aumento do desemprego e diminuição da filiação dos trabalhadores aos sindicatos. E eu acrescentaria, da terceirização, da quarteirização, da fragilização dos sindicatos enquanto representativos de categorias profissionais cada vez mais segmentadas. Aqui eu passo a fazer todo um exame, né, de dados divulgados pelo IBGE a partir de pesquisa nacional por amostra de domicílios, né, no que tange justamente a queda na taxa de sindicalização, né, vou também me exibir de toda essa leitura, e concluo dizendo que, nesse cenário, o direito fundamental de reconhecimento, direito fundamental do trabalhador, ou dos trabalhadores, de reconhecimento das convenções coletivas de trabalho no âmbito da relação de emprego, há de ser compreendido, repito, em consonância com os princípios conformadores da autonomia privada coletiva, notadamente a pertinente à representatividade da entidade sindical, a assegurar verdadeira situação de equivalência entre os seres coletivos na agência criativa da negociação coletiva. Como prometi, vou ficar por aqui, senhores ministros, dizendo que, observadas essas premissas e pedindo todas as vênias ao eminente relator, eu, no caso, acompanho a divergência aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin, num primeiro momento, entendendo, como bem preconizado no parecer da douta Procuradoria, que deveríamos nos cingir a um objeto menos amplo, já que estamos examinando questão de horas in itinere, mas, no mérito, o meu voto é no sentido, como adiantei, do desprovimento do recurso extraordinário. Nada obstante, eu proclamo o resultado que o plenário, por maioria de votos, vencidos o ministro Luiz Edson Fachin e a ministra Rosa Weber,
deu provimento ao recurso extraordinário nos termos do voto do eminente relator, a quem eu devolvo a palavra para a leitura da tese que Sua Excelência já teve a gentileza de passar a todos nós. Pois não, ministro Gilmar. Boa tarde, mais uma vez, presidente. Eu também queria reiteradamente cumprimentá-la pelo voto agora proferido e pela boa condução dos trabalhos, eu diria, na verdade, pela primorosa condução dos trabalhos. Eu já tinha feito distribuir, porque, como Vossa Excelência explicou, isto já inicialmente foi ao plenário virtual, mas também vim adaptando diante das várias considerações feitas, né, pelos vários colegas e, fundamentalmente, eu acho que as nossas preocupações todas carreiam para o mesmo objetivo. Por isso eu tentei aprender isto numa expressão sumular e vou então ler. São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Eu consulto os eminentes pares se há alguma divergência quanto à tese ora explicitada pelo eminente relator. Senhora Presidente, apenas para acentuar que, vencido na matéria de fundo, gostaria de sublinhar que entendo que a tese está perfeitamente coerente com a tese, com o pronunciamento majoritário do tribunal e, portanto, se não fosse por outras razões, em homenagem ao princípio da colegialidade, também acompanho a proposta. Eu também, eu me ponho com relação à tese na mesma posição do eminente ministro Luiz Edson Fachin. A tese, em absoluto, reflete a minha compreensão sobre o tema. Tenho, inclusive, como fiz um breve resumo do voto, eu não enfatizei, né, que entendo que, em se tratando na negociação de fruto da negociação coletiva de uma transação, né, vale dizer, de concessões recíprocas e não de mera renúncia de direitos, há necessidade, sim, com a devida vênia, da indicação das contrapartidas em observância não só do princípio da transparência no processo de negociação coletiva, mas também dos seus efeitos, no que dizem com a sua incidência sobre, inclusive, não associados dos sindicatos, porque todos sabemos que essas normas elas alcançam toda a categoria profissional. Mas, não obstante vencida, diante da concordância de todos os colegas, eu tenho que concluir que essa tese reflete o que aqui foi debatido e o que foi aprovado pela maioria. Faço a leitura, então, da tese prevalecente neste tema 1046 da repercussão geral. São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. É isso, senhores ministros, né? Chegamos ao final, então, deste julgamento e
da sessão. Só me resta agradecer a todos, desejar uma excelente noite e declarar encerrada a sessão. Muito obrigada.